Vamos até a França. É retomado hoje, no território francês, o julgamento daquele caso que chocou a Europa. Um marido que confessou ter dopado a própria mulher e chamou dezenas de homens para estuprá-la durante anos. Hoje, mais 7 acusados vão ser ouvidos no tribunal. Priscila Asbeck, o que nós sabemos, sobre esse caso horroroso? Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Essa é uma semana em que o julgamento prossegue para escutar 7 dos acusados, então, desse caso que chocou o mundo, como você disse, de Dominique Pelicot, que é acusado de dopar a sua esposa para oferecê-la para homens desconhecidos a estuprarem. São 50 homens que a teriam estuprado entre 2011 e 2020. Dominique Pelicot, que tem 71 anos e que também está, claro, entre os acusados. E, Elisa, o que esse caso mostra é que não existe lugar seguro para a mulher em lugar nenhum no mundo. A França é um dos países mais progressistas do mundo na causa feminina, também é conhecido como um dos bastiões do feminino, com grandes nomes da causa feminista, mas ainda assim um caso como esse aconteceu e por isso ainda é mais chocante. Eu vou trazer alguns relatos de alguns destaques desse julgamento que acontece nesta quinta-feira, que escuta esses 7 homens, para dar uma ideia de como qualquer homem, e esse caso mostrou isso, deixou muito claro, pode ser um violador, pode ser um estuprador. Então, um dos acusados, Jérôme V, eles não divulgam o nome completo dos acusados, mas entre fevereiro e junho de 2020 esteve 6 vezes na casa dos Pelicot e ele é um dos poucos que admite que tinha conhecimento dos fatos, portanto, que Gisele Pelicot estava dopada e que ele faria um estupro ao encontrá-la na casa dos Pelicot. E ele falou que ele fez e teve relações com Gisele por causa do período da Covid, que foi uma situação em que ele sentiu muito abandono, e também disse que ele tinha uma sexualidade incontrolável. Um outro acusado, Simone M, disse que não se informou mais, ele admitiu que não foi atrás para entender se Gisele Pelicot estava de fato dopada ou não. Ele que é um pai de família de 6 filhos e ele falou, inclusive, que Dominique Pelicot propôs que ele também dopasse a sua própria esposa para que ela fosse estuprada e que ele se recusou. Esse homem, e assim como muitos outros acusados, alegam que, apesar de terem mantido relações sexuais com Gisele Pelicot, acreditavam que se tratava de um casal libertino e que, por isso, eles não estariam cometendo um estupro. Então, essa é a principal linha de defesa desses acusados. Um outro homem também, Redouan E, disse que quando viu Dominique Pelicot, ao chegar na casa dos Pelicot, ele estava todo vermelho, tinha um olhar aterrorizante. A advogada de Gisele Pelicot então pergunta por que ele não deixou o local e ele falou que ele não deixou a casa deles porque estava apavorado e que ele tentou se ater ao que Dominique Pelicot dizia e que ele tentou ser um bom aluno. Foram as palavras então desse terceiro acusado que foi escutado também no tribunal no sul da França nessa quinta-feira. Ele também é enfermeiro anestesista, inclusive há um questionamento sobre como ele não percebeu que essa mulher estava dopada e ele falou que, apesar de ser um enfermeiro, para saber se uma pessoa está dopada é preciso fazer um exame clínico. Também tem um outro caso de um homem de 34 anos, pai de família, o pai é CEO de uma empresa, tem toda uma família estruturada e ainda assim também cometeu, é acusado de cometer esses crimes. Só para finalizar, Elisa, entre os 51 homens tem jardineiros, marceneiros, então tem homens de família, pessoas que jamais seriam vistas como estupradores pela sociedade, digamos assim, mas ainda assim cometeram esses crimes, o que mostra aí que realmente a mulher corre um risco constante hoje na sociedade. Eu volto com você, Elisa. É um caso bárbaro e teremos hoje mais um capítulo dele. Priscila Asbeck, muito obrigada.